tarde. Boa tarde. O Superior Tribunal de Justiça julga o habeas corpus preventivo de Lula. O ex-presidente quer evitar a prisão depois dos recursos na segunda instância. O presidente Temer se reúne com advogados e aliados no Planalto. Discute a quebra do sigilo bancário dele, determinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso do STF. E promete acesso total ao extrato de suas contas. Efeitos da violência no Rio. Os Correios começam a cobrar uma taxa extra para entregar encomendas. Encontrado o porta-aviões USS Lexington, afundado na Segunda Guerra. E o palco de estreia da seleção brasileira a 100 dias da Copa do Mundo. O Jornal Hoje está começando. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça está reunida neste momento para decidir se concede ou se nega o habeas corpus preventivo pedido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para não ser preso. Quem acompanha é o repórter Júlio Mosquera, que traz todas as informações para a gente agora. Júlio, boa tarde para você. O julgamento começou a 1h07, portanto, há pouquíssimo tempo. O que está acontecendo neste momento? Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Pois é, começou a 1h07 e com a leitura de um resumo do caso feita pelo ministro relator Félix Fischer. Foi muito rápida essa leitura, apenas 12 minutos, e a palavra foi passada em seguida para o advogado de defesa do ex-presidente Lula, Sepúlveda Pertence, que terá 15 minutos. Em seguida, será a vez da acusação. Vai falar o subprocurador da República, Francisco Sanseverino, também por 15 minutos, e depois os 5 ministros da quinta turma do STJ começam a votar. Vamos conhecer agora um pouco de cada um desses 5 ministros e também ter acesso a algumas informações importantes sobre o julgamento do pedido de habeas corpus preventivo feito pela defesa do ex-presidente Lula, na reportagem de Fabiano Andrade. O primeiro voto é do relator Félix Fischer. É o ministro mais antigo no tribunal. Foi nomeado em 1996 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. O segundo voto é do ministro Jorge Mussi. Foi nomeado em 2007 pelo então presidente Lula. Antes era desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O voto seguinte é do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Ele entrou no STJ em 2015, nomeado pela ex-presidente Dilma, e era juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. O ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas vota depois. Foi empossado pela ex-presidente Dilma em 2015. Chegou a ser citado numa delação do ex-senador do PT, Delcídio do Amaral. Ele afirmou que a indicação do ministro tinha o objetivo de obstruir a Lava Jato, mas o caso acabou arquivado pelo Supremo Tribunal Federal. O último voto é do ministro Joel Parcionic. Entrou no STJ em 2016, nomeado pela ex-presidente Dilma. Era desembargador no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o mesmo que condenou o ex-presidente Lula. O pedido que está sendo julgado hoje pelo STJ não é uma tentativa de reverter a decisão que condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 1 mês de prisão. O que a defesa quer é que Lula só comece a cumprir a pena quando se esgotarem todos os recursos nos tribunais superiores. O Ministério Público é contra. Argumenta que os condenados já devem começar a cumprir a pena quando acabar a possibilidade de recurso já na segunda instância. No dia 24 de janeiro, 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre decidiram, por unanimidade, condenar Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá. Eles aumentaram a pena determinada pelo juiz Sérgio Moro, passando de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês de prisão. A defesa do ex-presidente entrou com um único recurso possível no tribunal, que ainda não tem data para ser julgado. O caso foi parar na quinta turma do STJ depois que o presidente em exercício do tribunal, Humberto Martins, negou o pedido de liminar no fim de janeiro. No julgamento de hoje, 3-2 já formam a maioria para decidir se o habeas corpus será ou não concedido. Os ministros também podem pedir vista, mais tempo para analisar o processo. Nesse caso, não existe prazo para o processo voltar a julgamento.
Independentemente do resultado do julgamento de hoje, no Superior Tribunal de Justiça ainda cabem recursos tanto aqui no STJ como no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que também há um outro pedido de habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. A liminar desse pedido foi negada pelo ministro Edson Fachin, que remeteu o caso para o plenário, mas ainda não há data para o julgamento. Vamos acompanhar um pouco agora da defesa que está sendo apresentada pelo advogado Sepúlveda Pertence. A pretensa identidade das duas decisões invocadas é claramente equivocada. No Supremo Tribunal, o que se decidiu no HC referido foi apenas a possibilidade da prisão após esgotado o juízo de apelação. E a gente continua acompanhando o julgamento do pedido de habeas corpus preventivo de Lula e podemos voltar a qualquer momento até o final dessa edição. O presidente Michel Temer passou a manhã no Palácio do Planalto discutindo a quebra do sigilo bancário determinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Quem acompanha e tem as informações é a repórter Délis Ortiz. Oi, Délis, boa tarde. Boa tarde, Doni, Sandra, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer já fez várias reuniões desde que soube da quebra de seu sigilo bancário. Ele ainda não foi notificado, mas está falando o tempo todo com seu amigo e advogado, Antônio Cláudio Maris. Temer também consultou o Banco Central e está preparando, junto com os assessores jurídicos, o requerimento de seus extratos bancários referentes ao período mencionado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo. Há quem diga aqui no Planalto que essa decisão anunciada ontem de requerer os extratos para divulgar para a imprensa foi precipitada. Quem esteve com o presidente relatou que ele está possesso com a quebra de seu sigilo bancário. Vamos ver a reportagem de Camila Bonfim. Logo após a notícia da quebra do sigilo do presidente, Michel Temer fez uma reunião de emergência com o ministro da Secretaria de Governo. Em seguida, Carlos Marum tratou a quebra de sigilo como fato consumado e criticou a decisão. Esse inquérito é como a investigação de um assassinato de alguém que não morreu. Certo? Ele não... O decreto dos portos não beneficia a Rodrimar. E assim mesmo se estabelece uma celeuma desse tamanho e que resulta numa medida que traz, sim, indignação e até constrangimento ao presidente. A ordem partiu do Supremo Tribunal Federal, no inquérito que investiga a suspeita de propina ao presidente em troca da edição de um decreto para favorecer a Rodrimar, empresa do setor de portos. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, autorizou a quebra do sigilo bancário do presidente. Em nota, o Planalto informou que solicitará ao Banco Central os extratos de suas contas bancárias referentes ao período mencionado no despacho do ministro Luiz Roberto Barroso e dará à imprensa total acesso a esses documentos. O presidente não tem nenhuma preocupação com as informações constantes em suas contas bancárias. Logo depois da divulgação da nota oficial com menção à decisão do ministro Barroso, a assessoria de Temer passou a afirmar que o presidente ficou sabendo do pedido de quebra do sigilo bancário dele pela imprensa. Barroso também quebrou os sigilos de Rodrigo Rocha Loures, flagrado com uma mala de R$500 mil, ex-deputado e ex-assessor presidencial. José Yunes, ex-assessor. E João Batista Lima Filho, o coronel Lima, amigo do presidente. Além dos executivos da Rodrimar, empresa do setor de portos, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita. A quebra de sigilo é uma medida extraordinária em um inquérito. É autorizada quando há indícios fortes apresentados pela investigação. Na prática, essa medida vai permitir rastrear movimentações suspeitas do presidente, de amigos e ex-assessores. A defesa de Rocha Loures disse que o sigilo bancário dele está disponível e que ele não tem nada a esconder. A Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos localizar o coronel João Batista Lima Filho. E a defesa de José Yunes ainda não respondeu à nossa produção. A defesa de Michel Temer deve pedir hoje ao Supremo Tribunal Federal
a cópia da decisão que quebrou o sigilo bancário do presidente. Vamos ao vivo a Brasília conversar com a repórter Andréa Sadi, que tem mais informações. Sadi, boa tarde. O presidente bateu o martelo, vai ao STF? Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Martelo batido, saiu agora há pouco aqui do Palácio do Planalto o advogado Brian Alves Prado, que faz parte da equipe de defesa do presidente Michel Temer. Ele me disse que se encontrou aqui no Palácio com o presidente Michel Temer e ficou decidido que sim, o presidente irá hoje ao Supremo Tribunal Federal pedir acesso a essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou a quebra de sigilo do presidente Michel Temer. Segundo ele, este pedido será feito hoje no Supremo, nesta tarde, ainda para o gabinete do ministro Barroso. Ainda sobre repercussão, mas agora a repercussão política dessa quebra de sigilo, o ministro Carlos Marum, que é o articulador político do governo, ontem à noite esteve na residência oficial de Rodrigo Maia e conversou com alguns líderes do governo, como Aguinaldo Ribeiro e André Moura. Nesta reunião, Marum disse que, em sua avaliação, essa quebra de sigilo do presidente Michel Temer visa enfraquecer o governo no momento em que o presidente Michel Temer, está liderando, nas palavras de Marum, o combate ao crime organizado. Dona Sandra. Andréa Sadi, ao vivo de Brasília, obrigado. A Polícia Federal está realizando uma operação contra o superfaturamento de obras públicas no Tocantins. Entre os alvos, o atual e o ex-governador do estado. O governador Marcelo Miranda, do MDB, foi intimado e chegou para depor à sede da Polícia Federal em Palmas no começo da tarde. Mais cedo, o ex-governador Siqueira Campos, do DEM, também depôs. 28 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na Bahia, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e no Distrito Federal. Segundo as investigações, de 1998 a 2016, foram desviados mais de 400 milhões de reais em contratos para a construção de rodovias e pontes no estado. O período corresponde a governos de Marcelo Miranda e Siqueira Campos. A Polícia Federal ainda não informou se o governador e o ex-governador são acusados de algum crime. A defesa do ex-governador Siqueira Campos do DEM disse que ele está à disposição da Justiça. A defesa do governador Marcelo Miranda, do MDB, disse que ele vai colaborar com as investigações. Governadores dos 9 estados do Nordeste estão reunidos em Teresina para discutir o aumento da violência na região. O principal tema do encontro é a implantação de uma força conjunta que reúna as polícias, equipamentos e infraestrutura para atuar nos estados. Eles também discutem a criação de um Fundo Nacional de Segurança, com recursos federais e estaduais, como já existe na saúde e na educação. No Rio de Janeiro, as forças de segurança estão fazendo uma nova operação na favela Vila Kennedy, zona oeste da cidade. Os policiais estão ocupando pontos estratégicos da comunidade, checando informações do setor de inteligência da PM. As barricadas que marcam o território dominado pelo tráfico ainda estão nas ruas. Elas foram recolocadas pelos traficantes horas depois de terem sido retiradas pelo Exército no sábado. As encomendas enviadas pelos Correios estão 8% mais caras em todo o país a partir de hoje. Na região metropolitana do Rio, os consumidores também começaram a pagar uma taxa extra. O motivo, a gente vê na reportagem da Renata Capucci. Este caminhão dos Correios foi roubado de novo. A terceira vez em menos de 15 dias. O motorista, que não quis gravar entrevista, contou que foi abordado por criminosos na Avenida Brasil, na altura da Penha, zona norte do Rio. Em 2017, foram 6 veículos dos Correios roubados por dia no estado do Rio. Nos 2 primeiros meses deste ano, somente uma das empresas de gerenciamento de risco que presta serviço para os Correios teve 1 veículo roubado por dia. Mais de 60% eram de pequeno porte, carros menores de transporte de encomendas que transitam pelos bairros, onde a fiscalização costuma ser menor. Eles conseguem muitas vezes com carros de um tamanho não tão grande fazer o transbordo dessa carga e fugir na própria via pública sem necessidade de rodar muito com esse veículo roubado.
A empresa mapeou as áreas com o maior índice de roubo de cargas. Os bairros do Grajaú, Tijuca e Pavuna, no Rio. As cidades de São Gonçalo, Itaboraí e Belfor Roxo, na região metropolitana. Em São Gonçalo, este tipo de crime cresceu 90% agora em 2018. E hoje começa a ser cobrada a taxa extra de R$ 3 para todas as encomendas enviadas para a região metropolitana do Rio, ou seja, 21 cidades. E não apenas a capital, como os Correios tinham divulgado na semana passada. É mais gente pagando a conta da insegurança. Não demora muito, outras empresas vão seguir esse caminho. Porque se realmente essa moda pegar, nós vamos acabar pagando tudo que é entrega no Rio de Janeiro. Não é nós, tem que pagar o prefeito, é o governo, é o Estado, não é nós. Pois é, o que a gente quer, né? Um Brasil sem violência, sem corrupção, com menos desigualdade. São desejos de todos nós brasileiros. E as mensagens de um país melhor estão no projeto O Brasil que eu quero, que nós convidamos vocês, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, para gravar e para mandar para a gente, né? Essas mensagens estão sendo exibidas todos os dias, no Hora 1, Bom Dia Brasil, Jornal Nacional, Jornal da Globo, Fantástico, no Como Será, da Sandra, e aqui também, claro, no Jornal Hoje. E a gente vai continuar a exibi-las até as eleições deste ano, em outubro, quando serão escolhidos deputados, senadores, governadores e o presidente da República. Então agora a gente vai ver 6 depoimentos de vários cantos do Brasil. A gente começa pelo Wagner. Meu nome é Wagner Cotrim, sou de Colina, interior de São Paulo. E essa obra aqui já tem 10 anos. Então o Brasil que eu espero para o futuro é um Brasil que entregue um centro cultural e que todas as obras não sejam um centro de desperdício de dinheiro público. Olá, eu sou o Edson. E eu sou a Cláudia. Estamos falando da cidade de Cambuí, Minas Gerais. O Brasil que nós esperamos é o Brasil da educação e da saúde. O resto nós vamos conseguir com trabalho, empenho e dedicação. Eu me chamo Ana Iris Ramos, sou de Afrânio, Pernambuco. O Brasil que eu quero para o futuro é um país mais justo, com menos impostos, para que o pobre viva com dignidade. Sou Márcio Assad, da histórica cidade da Lapa. Estou aqui no Centro de Memória Ferroviária para dizer que eu quero um país que entre nos trilhos, na ética, na política e na infraestrutura de transportes. Meu nome é Edivânia Reis. O que eu espero do Brasil melhor são exemplos como da minha cidade de Paracambi. Uma fábrica desativada que virou uma escola, está trazendo educação para todos, tanto da região como de outras cidades vizinhas. Sou Lidiane Leite e falo de Taió, Santa Catarina. Eu quero um Brasil de paz, de esperança e de amor, porque filhos do amor aceitam as diferenças. Eu quero um país limpo, livre, com brasileiros instruídos e honestos. Olha, Sandra, o Wagner com a obra inacabada lá em Colina, a Ana Ramos pedindo menos impostos direto de Afrânio, mostram na prática o que os estudos apontam. Há 6 anos sem parar, do grupo dos 30 países com maior carga tributária do mundo, o Brasil é o que menos devolve serviços públicos de qualidade para a população. Sabe, um depoimento que me chamou bastante a atenção foi da Edivânia. É claro, né, que o nosso país tem um monte de problemas e a gente tem que mostrá-los. Agora, a Edivânia mostrou uma bela solução ali, né? Uma fábrica desativada que foi transformada em escola. Também é muito bom a gente poder apontar caminhos possíveis, né? Exatamente, uma solução. Olha, se você quiser ver outros depoimentos, além desses que a gente mostrou aqui, para se inspirar, dá um pulo lá no Globoplay, no nosso site ou no g1.com.br/Brasil que eu quero. Aí aproveita e grava o seu vídeo também. Olha, apesar dos nossos problemas, o que a gente não tem a menor dúvida é da capacidade do brasileiro de descobrir e de criar boas oportunidades, não é não? É o que mostra a repórter Renata Ribeiro na segunda e última reportagem sobre negócios que produzem outros negócios. É preciso ir ao cofre para conhecer esse banco e checar os depósitos dos correntistas. Empresários da moda que ganham crédito a partir das sobras de produção. Veludo, seda e algodão aqui não sofrem com variação cambial. Valem quanto pesam. O que a gente faz é pegar tecidos que estavam parados, que não eram mais utilizados por uma determinada produção e colocar de volta na cadeia de produção. Refazer
em vez de jogar fora, é a grande inovação da indústria têxtil. Por isso, esse banco de tecidos tem financiado outros modelos de negócios inovadores, como a marca que faz moda a partir de resíduos, nasceu e cresceu no meio da crise econômica. E tem outros exemplos também, como o projeto dessa administradora. Ela fez uma loja de roupas sem endereço nem custo fixo. A coleção que a Fernanda cria vai no porta-malas do carro direto para a casa da cliente, que prova, escolhe e compra sem ter que sair de casa. Em um ano, a empresa que faz peças exclusivas com o que tira do banco de tecidos já conta 893 malas e 230 clientes no cadastro. E eu sinto que mesmo na crise, né, que a gente está passando por uma crise bem importante, as clientes estão cada vez mais satisfeitas. Aqui as sócias garimpam o estoque do banco. Um tesouro para a empresa que nasceu e cresceu na crise. As pessoas estão parando um pouco de ir aos shoppings, ou então só estão indo dar uma olhada, e elas estão indo muito mais pro pequeno empreendedor, procurando coisas menos massificadas, estão procurando alternativas de consumo. E essa instituição financeira tem emprestado também para a correntista pessoa física, que inova, digamos, em causa própria. Aproveitando os tecidos, fazendo uma coisa diferente, aproveitando o retalho, né? A produção da indústria brasileira em janeiro caiu 2,4% em relação a dezembro. O resultado foi o pior em 23 meses e interrompeu uma sequência de 4 dados positivos seguidos. De acordo com o IBGE, a queda na produção de veículos foi o que mais pesou negativamente no índice. Na comparação com janeiro do ano passado, a indústria avançou 5,7%. O ex-gerente industrial da BRF em Carambeí, no Paraná, Luiz Augusto Fossati, se apresentou à Polícia Federal hoje pela manhã. Ele era o único investigado com mandado de prisão pela Operação Trapaça que não tinha sido encontrado ontem. Segundo as investigações, Luiz Fossati recebeu aves contaminadas com salmonela e autorizou o abate para consumo e a reembalagem de cortes embargados por irregularidades. Ontem mesmo, após prestar depoimento, a Justiça mandou soltar Fabiane Baldo, que era coordenadora de garantia de qualidade do laboratório da BRF. Hoje devem começar a ser ouvidos os outros investigados. Ao todo, 10 pessoas estão presas por suspeita de fraudes sanitárias na empresa, que é a maior exportadora de frango do mundo. A defesa de Luiz Augusto Fossati negou as acusações e disse que ele vai prestar os esclarecimentos necessários. A defesa de Fabiane Baldo não quis se manifestar. O Ministério da Agricultura afirmou que a salmonela encontrada nas amostras não causa nenhum risco à saúde da população. 5 laboratórios foram proibidos pelo Ministério de fazer análises até o fim das investigações. As exportações dos frigoríficos envolvidos foram suspensas para 12 destinos que exigem controle específico de salmonela. Ontem, as ações da BRF fecharam em queda de quase 20%. Hoje operam em queda um pouco menor, em torno de 1,5%. A empresa declarou que segue todas as normas e regulamentos brasileiros e internacionais para a produção e comercialização de seus produtos. Bom, faltam 14 dias para começar o outono, mas parece que o verão resolveu aparecer agora, nessas últimas 2 semanas, né? Não é? Verdade. Calorão, Thiago Schoer. Pois é, a gente vem falando disso aqui nos últimos dias, né? Boa tarde para você. Boa tarde para você. Para você em casa também, tá quente aí, né? Que eu sei que tá, ó, não é só impressão não. Em várias capitais as temperaturas estão, ó, bem acima da média para essa época. Em Cuiabá, as máximas estão aí, ó, 2,8 graus acima da média para março. Já aqui em Campo Grande também está maior. Vitória, olha isso aqui, ó, 3 graus acima esse ano. Em São Paulo, quase isso também. A gente tem mais. Curitiba, a capital mais fria do Brasil, você vai ver, tá até mais quente dessa vez, olha só, 28,1 graus comparando com 25,7 da média. Porto Alegre também, ó, passou dos 30 este ano. Agora à tarde, né, a gente vai ver que em Cuiabá vai fazer 36 graus, em Porto Velho 35, Boa Vista 34, Teresina 33, no Rio a mesma coisa, tudo se vira nos 30, né? E um dos motivos para tanto calor assim, sem trégua, é que a gente não tá tendo aqueles sistemas que dão uma refrescada no verão, como as frentes frias. Até tem uma aqui, só que ela não está muito forte, não está influenciando grandes coisas, não. E aí, como você vê aqui, ó, nosso mapa, então tá com essa frente fria que não está influenciando quase nada.
E onde cai chuva para aliviar esse calor? Olha, mais fácil eu falar onde não cai hoje, tá? Porque tem poucos lugares aí onde não vai ter chuva aqui, ó. Você vê sul do Rio Grande do Sul, oeste da região, também aqui, ó, centro-oeste de Santa Catarina, sul do Paraná. E no Recôncavo Baiano, tempo firme para colocar roupa no varal. Restante do Brasil, aí sim, aquela chuva que deve chegar agora à tarde, com temporais. Ontem à noite caiu um mundo em Bauru, no centro-oeste paulista. O Ricardo Missão, o nosso telespectador, você vai ver nas imagens, gravou, né, quando um transformador explodiu e deixou boa parte da cidade sem luz. Que susto, hein? Agora no Recife choveu bastante na madrugada e também no começo da manhã. Vários pontos da capital e até da região metropolitana acabaram alagando. Olha isso, o pessoal aí acordou já no sufoco também. Agora à tarde no Recife, então vai continuar essa chuva forte, 29 graus. São Paulo tem chance de chuva 30, Campo Grande também 33, Curitiba 26, Salvador tempo firme, aí sim 34 graus. Próximos dias com chuva. Você falou que está acabando, né? O verão está acabando mesmo. Até o último dia de verão, você vai ver, olha quanta chuva espalhada. Veja aqui, ó, principalmente no sudeste e norte do Brasil e parte do nordeste. Atenção. Muito obrigada. Valeu. Obrigado. A gente volta agora a Brasília, direto para o STJ, onde está sendo julgado o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. O repórter Júlio Mosquera está por lá e atualiza as informações para a gente. Oi, Júlio. Doni, neste momento quem fala é o subprocurador da República, Francisco Sanseverino. Ele argumenta que foi o Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros, que decidiu que a prisão, depois de esgotados todos os recursos em segunda instância, caso do ex-presidente Lula, não tira nem um pouco o direito da inocência, não acaba com a presunção de inocência. Vamos ouvir um trecho da acusação. A maioria entendeu dessa forma, admitindo a execução provisória do acórdão penal condenatório em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, que justamente não comprometeria o princípio constitucional da presunção de inocência. A seguir, a Coreia do Sul afirma que a vizinha do norte está disposta a suspender testes nucleares. Encontrado no Pacífico, um porta-aviões americano afundado pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. A gente mostra já já. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está disposto a desistir das armas nucleares. A revelação foi feita pelo Conselheiro de Segurança Nacional da Coreia do Sul, que se reuniu com o líder norte-coreano ontem. Vamos falar com o correspondente na Ásia, Márcio Gomes. Márcio, boa noite para você em Tóquio. Notícia que soa como blefe. Explica pra gente. Parece incrível, né, Doni? Boa tarde para você, boa tarde para a Sandra e a todos. Essa informação foi divulgada depois da visita de uma delegação de alto escalão da Coreia do Sul a Pyongyang. Nós tivemos um probleminha lá de Tóquio com o Márcio Gomes, Bom, né? Se possível, a gente volta com mais detalhes ainda nessa edição. Vamos agora em frente. Mais uma notícia internacional. Exatamente. Uma expedição encontrou o porta-aviões americano USS Lexington, que foi afundado pelos japoneses, isso há bastante tempo, durante a Segunda Guerra Mundial. A Lady Lex, como foi apelidado, estava a 3.000 metros de profundidade, a 800 quilômetros da costa oeste da Austrália. O Império Japonês afundou o navio no dia 8 de maio de 1942, o último dia da Batalha do Mar de Coral, que foi a primeira da história envolvendo porta-aviões. 2.770 tripulantes e oficiais foram resgatados por outros navios de guerra americanos, mas 216 tripulantes do USS Lexington não conseguiram se salvar e 35 aviões que estavam a bordo também afundaram. A expedição para encontrar o porta-aviões USS Lexington foi financiada pelo bilionário americano Paul Allen, um dos fundadores da Microsoft. As Nações Unidas divulgaram hoje em Genebra um relatório sobre a Síria que condena o ataque a civis. Bombardeios impediram a entrega de ajuda humanitária ontem, mas a ONU anunciou um novo comboio para esta semana. A reportagem é da correspondente na Suíça, Bianca Rotier. Diante da retomada dos bombardeios, 14 caminhões da ONU deixaram Guta sem conseguir entregar ajuda humanitária. Os ataques no local já mataram 790 pessoas desde 18 de fevereiro, incluindo 80 ontem.
A violência na Síria chegou a um novo patamar. Essa foi a conclusão de um relatório divulgado hoje em Genebra, aqui na Suíça. A comissão independente que investiga a guerra na Síria destacou crimes cometidos por todas as partes envolvidas no conflito. A comissão criticou a Rússia, principal aliada do regime sírio, e a coalizão liderada pelos Estados Unidos por terem matado civis em ataques. Acusou também as forças do governo de continuarem a lançar armas químicas e os rebeldes de usarem civis como escudos humanos. O presidente da comissão, o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, pressionou por uma resposta da comunidade internacional. Só os Estados-membros envolvidos internacionalmente na região tem essa possibilidade. Nós não temos essa possibilidade. Hoje, um avião russo caiu perto de Latáquia, na Síria, pouco antes de pousar numa base aérea. 32 pessoas que estavam a bordo morreram. As primeiras informações apontam para uma falha técnica. Bom, e a gente volta a falar agora da disposição, ou aparente disposição da Coreia do Norte em desistir das armas nucleares. Conseguimos restabelecer a conexão com o Márcio Gomes? Vamos tentar de novo. Márcio, explica pra gente por quê. Pois é, Dona, peço desculpas aí pela nossa interrupção. Quer dizer, tinha uma delegação da Coreia do Sul visitando Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, e foi exatamente nessa visita, nesse encontro, que a Coreia do Norte disse aos sul-coreanos que aceita iniciar conversas com os Estados Unidos sobre desnuclearização. Segundo a Coreia do Sul, os norte-coreanos afirmaram o seguinte: se as ameaças contra o Norte acabarem e a segurança do regime de Kim Jong-un estiver garantida, não há razão para continuar com o programa nuclear. Isso era impensável para a Coreia do Norte até agora. E se essa informação for confirmada pelo regime norte-coreano, vai ser uma revelação inédita. Nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu: "Vamos ver o que vai acontecer." Hoje, a Coreia do Sul também divulgou que o presidente Moon Jae-in e o ditador Kim Jong-un vão se encontrar em abril, o que não ocorre há 10 anos. Sandra e Doni. Agora sim, Márcio. Valeu, obrigado. Boa noite para você. A seguir, novas informações sobre o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. E faltam 100 dias para o início da Copa do Mundo. Há 100 dias da Copa do Mundo da Rússia, o jornal hoje visita o estádio de Rostov, sede da estreia do Brasil. A reportagem é de Richard Souza. As cores do uniforme da seleção, o azul e o amarelo, deixam um ambiente familiar aos brasileiros. É aqui que a seleção do Tite estreia na Copa do Mundo. O estádio de Rostov está pronto, mas para que tudo fique perfeito para o jogo contra a Suíça, em 17 de junho, ele tem que ser testado. Serão 3 partidas até o início do Mundial. Construído especialmente para a Copa, tem 45 mil lugares. Ao todo, vai receber 5 jogos. Inspetores da FIFA vistoriaram o local no fim de semana. No último mês, eles estiveram em todas as arenas concluídas. A passagem da comitiva por Sochi e também por Rostov e Kazan encerra o ciclo de vistorias dos 6 estádios que já estão prontos e, de certa forma, coloca pressão no comitê organizador da Copa do Mundo para que os outros 6 sejam entregues o mais rápido possível. As datas das inaugurações já estão definidas, de 1º a 28 de abril. Ekaterimburgo, Kaliningrado, Nizhny Novgorod, Volgogrado, Saransk e Samara. De acordo com o chefe de eventos e competições da FIFA, Colin Smith, todos eles serão testados pelo menos 3 vezes antes do Mundial. O estádio de Samara é um dos projetos mais bonitos da Copa do Mundo. Se ficar em primeiro no grupo E, a seleção brasileira vai jogar nele nas oitavas de final. Mas antes de tudo isso, no dia 23 de março, o time encara a Rússia em Moscou, num amistoso no Luzhniki, palco da final da Copa. Encontro para pegar gosto e ficar com vontade de voltar. E a gente volta a falar com Júlio Mosquera, que acompanha o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula no STJ. Oi, Júlio.
Doni, já foi feita a leitura, um resumo da leitura do caso, depois falou o advogado de defesa do ex-presidente Lula, também a acusação pelo Ministério Público. Neste momento, quem fala é o ministro relator Félix Fischer. O ministro, inclusive, fez críticas ao comportamento da defesa, que teria usado táticas de intimidação contra autoridades e jornalistas. Vamos ver esse trecho. Como defesa, na presente ação penal, tem ele orientado por seus advogados, adotado táticas bastante questionáveis, como de intimidação do ora julgador, com a propositura de queixa-crime improcedente e de intimidação de outros agentes da lei, procurador da República e delegado, com a propositura de ações de indenização por crimes contra a honra. Até mesmo promoveu ação de indenização contra a testemunha e que foi julgada improcedente, além de ação de indenização contra jornalistas que revelaram fatos relevantes sobre o presente caso, também julgado improcedente. Além do ministro Félix Fischer, ainda vou votar outros 4 ministros e, independentemente de o presidente Lula não conseguir o habeas corpus preventivo aqui no STJ, ele não pode ser preso imediatamente porque ainda cabem recursos e o julgamento no Tribunal Regional Federal, na quarta instância, na 4ª região, ainda não foi concluído. Doni, Sandra. Júlio Mosquera, obrigado. O jornal hoje termina aqui, mas a gente continua acompanhando a sessão no STJ e a gente pode voltar a qualquer momento. Às 15:45 da tarde tem Liga dos Campeões aqui na Globo e outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e até amanhã. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se... Augusto Fossati negou as acusações e disse que ele vai prestar os esclarecimentos necessários. A defesa de Fabiane Baldo não quis se manifestar. O Ministério da Agricultura afirmou que a salmonela encontrada nas amostras não causa nenhum risco à saúde da população. 5 laboratórios foram proibidos pelo Ministério de fazer análises até o fim das investigações. As exportações dos frigoríficos envolvidos foram suspensas para 12 destinos que exigem controle específico de salmonela. Ontem, as ações da BRF fecharam em queda de quase 20%. Hoje operam em queda um pouco menor, em torno de 1,5%. A empresa declarou que segue todas as normas e regulamentos brasileiros e internacionais para a produção e comercialização de seus produtos. Bom, faltam 14 dias para começar o outono, mas parece que o verão resolveu aparecer agora, nessas últimas 2 semanas, né? Não é? Verdade. Calorão, Thiago Schoer? Pois é, a gente vem falando disso aqui nos últimos dias, né? Boa tarde para vocês. Boa tarde para você. Para você em casa também, tá quente aí, né? Que eu sei que tá, ó, não é só impressão não. Em várias capitais as temperaturas estão, ó, bem acima da média para essa época. Em Cuiabá, as máximas estão aí, ó, 2,8 graus acima da média para março. Já aqui em Campo Grande também está maior. Vitória, olha isso aqui, ó, 3 graus acima esse ano. Em São Paulo, quase isso também. A gente tem mais. Curitiba, a capital mais fria do Brasil, você vai ver, tá até mais quente dessa vez, olha só, 28,1 graus comparando com 25,7 da média. Porto Alegre também, ó, passou dos 30 este ano. Agora à tarde, né, a gente vai ver que em Cuiabá vai fazer 36 graus, em Porto Velho 35, Boa Vista 34, Teresina 33, no Rio a mesma coisa, tudo se vira nos 30, né? E um dos motivos para tanto calor assim, sem trégua, é que a gente não tá tendo aqueles sistemas que dão uma refrescada no verão, como as frentes frias. Até tem uma aqui, só que ela não está muito forte, não está influenciando grandes coisas, não. E aí, como você vê aqui, ó, nosso mapa, então tá com essa frente fria que não está influenciando quase nada. E onde cai chuva para aliviar esse calor? Olha, é mais fácil eu falar onde não cai hoje, tá? Porque tem poucos lugares aí onde não vai ter chuva aqui, ó. Você vê sul do Rio Grande do Sul, oeste da região, também aqui, ó, centro-oeste de Santa Catarina, sul do Paraná. E no Recôncavo Baiano, tempo firme para colocar roupa no varal. Restante do Brasil, aí sim, aquela chuva que deve chegar agora à tarde, com temporais. Ontem à noite caiu um mundo em Bauru, no centro-oeste paulista. O Ricardo Missão, o nosso telespectador, você vai ver nas imagens, gravou, né, quando um transformador explodiu e deixou boa parte da cidade sem luz. Que susto, hein? Agora no Recife choveu bastante na madrugada e também no começo da manhã. Vários pontos da capital e até da região metropolitana acabaram alagando. Olha isso, o pessoal aí acordou já no sufoco também. Agora à tarde no Recife, então vai continuar essa chuva forte, 29 graus. São Paulo tem chance de chuva 30. Histórica cidade da Lapa. Estou aqui no Centro de Memória Ferroviária para dizer que eu quero um país que entre nos trilhos, na ética, na política
política e na infraestrutura de transportes. Meu nome é Edivânia Reis. O que eu espero do Brasil melhor são exemplos como da minha cidade de Paracambi. Uma fábrica desativada que virou uma escola, está trazendo educação para todos, tanto da região como de outras cidades vizinhas. Sou Lidiane Leite e falo de Taió, Santa Catarina. Eu quero um Brasil de paz, de esperança e de amor, porque filhos do amor aceitam as diferenças. Eu quero um país limpo, livre, com brasileiros instruídos e honestos. Olha, Sandra, o Wagner com a obra inacabada lá em Colina, a Ana Ramos pedindo menos impostos direto de Afrânio, mostram na prática o que os estudos apontam. Há 6 anos sem parar, do grupo dos 30 países com maior carga tributária do mundo, o Brasil é o que menos devolve serviços públicos de qualidade para a população. Sabe, um depoimento que me chamou bastante a atenção foi da Edivânia. É claro, né, que o nosso país tem um monte de problemas e a gente tem que mostrá-los. Agora, a Edivânia mostrou uma bela solução ali, né? Uma fábrica desativada que foi transformada em escola. Também é muito bom a gente poder apontar caminhos possíveis, né? Exatamente, uma solução. Olha, se você quiser ver outros depoimentos além desses que a gente mostrou aqui para se inspirar, dá um pulo lá no Globoplay, no nosso site ou no g1.com.br/Brasil que eu quero. Aí aproveita e grava o seu vídeo também. Olha, apesar dos nossos problemas, o que a gente não tem a menor dúvida é da capacidade do brasileiro de descobrir e de criar boas oportunidades, não é não? É o que mostra a repórter Renata Ribeiro na segunda e última reportagem sobre negócios que produzem outros negócios. É preciso ir ao cofre para conhecer esse banco e checar os depósitos dos correntistas. Empresários da moda que ganham crédito a partir das sobras de produção. Veludo, seda e algodão aqui não sofrem com variação cambial. Valem quanto pesam. O que a gente faz é pegar tecidos que estavam parados, que não eram mais utilizados por uma determinada produção e colocar de volta na cadeia de produção. Refazer, em vez de jogar fora, é a grande inovação da indústria têxtil. Por isso, esse banco de tecidos tem financiado outros modelos de negócios inovadores, como a marca que faz moda a partir de resíduos, nasceu e cresceu no meio da crise econômica. E tem outros exemplos também, como o projeto dessa administradora. Ela fez uma loja de roupas sem endereço nem custo fixo. A coleção que a Fernanda cria vai no porta-malas do carro direto para a casa da cliente, que prova, escolhe e compra sem ter que sair de casa. Em um ano, a empresa que faz peças exclusivas com o que tira do banco de tecidos ficou investigado com mandado de prisão pela Operação Trapaça, que não tinha sido encontrado ontem. Segundo as investigações, Luiz Fossati recebeu aves contaminadas com salmonela e autorizou o abate para consumo e a reembalagem de cortes embargados por irregularidades. Ontem mesmo, após prestar depoimento, a Justiça mandou soltar Fabiane Baldo, que era coordenadora de garantia de qualidade do laboratório da BRF. Hoje devem começar a ser ouvidos os outros investigados. Ao todo, 10 pessoas estão presas por suspeita de fraudes sanitárias na empresa, que é a maior exportadora de frango do mundo. A defesa de Luiz Augusto Fossati negou as acusações e disse que ele vai prestar os esclarecimentos necessários. A defesa de Fabiane Baldo não quis se manifestar. O Ministério da Agricultura afirmou que a salmonela encontrada nas amostras não causa nenhum risco à saúde da população. 5 laboratórios foram proibidos pelo Ministério de fazer análises até o fim das investigações. As exportações dos frigoríficos envolvidos foram suspensas para 12 destinos que exigem controle específico de salmonela. Ontem, as ações da BRF fecharam em queda de quase 20%. Hoje operam em queda um pouco menor, em torno de 1,5%. A empresa declarou que segue todas as normas e regulamentos brasileiros e internacionais para a produção e comercialização de seus produtos. Bom, faltam 14 dias para começar o outono, mas parece que o verão resolveu aparecer agora, nessas últimas 2 semanas, né? Não é? Verdade. Calorão, Thiago Schoer? Pois é, a gente vem falando disso aqui nos últimos dias, né? Boa tarde para vocês. Boa tarde para você. Para você em casa também, tá quente aí, né? Que eu sei que tá, ó, não é só impressão não. Em várias capitais as temperaturas estão, ó, bem acima da média para essa época. Em Cuiabá, as máximas estão aí, ó, 2,8 graus
acima da média para março. Já aqui em Campo Grande também está maior. Vitória, olha isso aqui, ó, 3 graus acima esse ano. Em São Paulo, quase isso também. A gente tem mais. Curitiba, a capital mais fria do Brasil, você vai ver, está até mais quente dessa vez, olha só, 28,1 graus comparando com 25,7 da média. Porto Alegre também, ó, passou dos 30 este ano. Agora à tarde, né, a gente vai ver que em Cuiabá vai fazer 36 graus, em Porto Velho 35, Boa Vista 34, Teresina 33, no Rio a mesma coisa, tudo se vira nos 30, né? E um dos motivos para tanto calor assim, sem trégua, é que a gente não está tendo aqueles sistemas que dão uma refrescada no verão, como as frentes frias. Até tem uma aqui, só que ela não está muito forte, não está influenciando grandes coisas, não. E aí, como você vê aqui, ó, nosso mapa, então está com essa frente fria que não está influenciando quase nada. E onde cai chuva para aliviar esse calor? Olha, é mais fácil eu falar onde não cai hoje, tá? Porque tem pouco. De acordo com o IBGE, a queda na produção de veículos foi o que mais pesou negativamente no índice. Na comparação com janeiro do ano passado, a indústria avançou 5,7%. O ex-gerente industrial da BRF em Carambeí, no Paraná, Luiz Augusto Fossati, se apresentou à Polícia Federal hoje pela manhã. Ele era o único investigado com mandado de prisão pela Operação Trapaça que não tinha sido encontrado ontem. Segundo as investigações, Luiz Fossati recebeu aves contaminadas com salmonela e autorizou o abate para consumo e a reembalagem de cortes embargados por irregularidades. Ontem mesmo, após prestar depoimento, a Justiça mandou soltar Fabiane Baldo, que era coordenadora de garantia de qualidade do laboratório da BRF. Hoje devem começar a ser ouvidos os outros investigados. Ao todo, 10 pessoas estão presas por suspeita de fraudes sanitárias na empresa, que é a maior exportadora de frango do mundo. A defesa de Luiz Augusto Fossati negou as acusações e disse que ele vai prestar os esclarecimentos necessários. A defesa de Fabiane Baldo não quis se manifestar. O Ministério da Agricultura afirmou que a salmonela encontrada nas amostras não causa nenhum risco à saúde da população. 5 laboratórios foram proibidos pelo Ministério de fazer análises até o fim das investigações. As exportações dos frigoríficos envolvidos foram suspensas para 12 destinos que exigem controle específico de salmonela. Ontem, as ações da BRF fecharam em queda de quase 20%. Hoje operam em queda um pouco menor, em torno de 1,5%. A empresa declarou que segue todas as normas e regulamentos brasileiros e internacionais para a produção e comercialização de seus produtos. Bom, faltam 14 dias para começar o outono, mas parece que o verão resolveu aparecer agora, nessas últimas 2 semanas, né? Não é? Verdade. Calorão, Thiago Schoia. Pois é, a gente vem falando disso aqui nos últimos dias, né? Boa tarde para vocês. Boa tarde para você. Para você em casa também, tá quente aí, né? Que eu sei que tá, ó, não é só impressão não. Em várias capitais as temperaturas estão, ó, bem acima da média para essa época. Em Cuiabá, as máximas estão aí, ó, 2,8 graus acima da média para março. Já aqui em Campo Grande também está maior. Vitória, olha isso aqui, ó, 3 graus acima esse ano. Em São Paulo, quase isso também. A gente tem mais. Curitiba, a capital mais fria do Brasil, você vai ver, está até mais quente dessa vez, olha só, 28,1 graus comparando com 25,7 da média. Porto Alegre também, ó, passou dos 30 este ano. Agora à tarde, né, a gente vai ver que em Cuiabá vai fazer 36 graus, em Porto Velho 35, Boa Vista 34, Teresina 33, no Rio a mesma coisa, tudo se vira nos 30, né? E um dos motivos para tanto calor assim, sem trégua, é que antes de pousar numa base aérea, 32 pessoas que estavam a bordo morreram. As primeiras informações apontam para uma falha técnica. Bom, e a gente volta a falar agora da disposição, ou aparente disposição da Coreia do Norte em desistir das armas nucleares. Conseguimos restabelecer a conexão com o Márcio Gomes? Vamos tentar de novo. Márcio, explica pra gente por quê. Pois é, Dona, peço desculpas aí pela nossa interrupção. Quer dizer, tinha uma delegação da Coreia do Sul visitando Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, e foi exatamente nessa visita, nesse encontro, que a Coreia do Norte disse aos sul-coreanos que aceita iniciar conversas com os Estados Unidos sobre desnuclearização. Segundo a Coreia do Sul, os norte-coreanos afirmaram o seguinte: se as ameaças contra o Norte acabarem e a segurança do regime de Kim Jong-un estiver garantida, não há razão para continuar com o programa nuclear. Isso era impensável
responsável para a Coreia do Norte até agora. E se essa informação for confirmada pelo regime norte-coreano, vai ser uma revelação inédita. Nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu: "Vamos ver o que vai acontecer." Hoje, a Coreia do Sul também divulgou que o presidente Moon Jae-in e o ditador Kim Jong-un vão se encontrar em abril, o que não ocorre há 10 anos. Sandra e Dônia. Agora sim, Márcio. Valeu, obrigado. Boa noite para você. A seguir, novas informações sobre o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. E faltam 100 dias para o início da Copa do Mundo. Há 100 dias da Copa do Mundo da Rússia, o jornal hoje visita o estádio de Rostov, sede da estreia do Brasil. A reportagem é de Richard Souza. As cores do uniforme da seleção, o azul e o amarelo, deixam um ambiente familiar aos brasileiros. É aqui que a seleção do Tite estreia na Copa do Mundo. O estádio de Rostov está pronto, mas para que tudo fique perfeito para o jogo contra a Suíça, em 17 de junho, ele tem que ser testado. Serão 3 partidas até o início do Mundial. Construído especialmente para a Copa, tem 45 mil lugares. Ao todo, vai receber 5 jogos. Inspetores da FIFA vistoriaram o local no fim de semana. No último mês, eles estiveram em todas as arenas concluídas. A passagem da comitiva por Sochi e também por Rostov e Kazan encerra o ciclo de vistorias dos 6 estádios que já estão prontos e, de certa forma, coloca pressão no comitê organizador da Copa do Mundo para que os outros 6 sejam entregues o mais rápido possível. As datas das inaugurações já estão definidas, de 1º a 28 de abril. Ekaterimburgo, Kaliningrado, Nizhny Novgorod, Volgogrado, Saransk e Samara. De acordo com o chefe de eventos e competições da FIFA, Colin Smith, a história em 23 meses interrompeu uma sequência de 4 dados positivos seguidos. De acordo com o IBGE, a queda na produção de veículos foi o que mais pesou negativamente no índice. Na comparação com janeiro do ano passado, a indústria avançou 5,7%. O ex-gerente industrial da BRF em Carambeí, no Paraná, Luiz Augusto Fossati, se apresentou à Polícia Federal hoje pela manhã. Ele era o único investigado com mandado de prisão pela Operação Trapaça que não tinha sido encontrado ontem. Segundo as investigações, Luiz Fossati recebeu aves contaminadas com salmonela e autorizou o abate para consumo e a reembalagem de cortes embargados por irregularidades. Ontem mesmo, após prestar depoimento, a Justiça mandou soltar Fabiane Baldo, que era coordenadora de garantia de qualidade do laboratório da BRF. Hoje devem começar a ser ouvidos os outros investigados. Ao todo, 10 pessoas estão presas por suspeita de fraudes sanitárias na empresa, que é a maior exportadora de frango do mundo. A defesa de Luiz Augusto Fossati negou as acusações e disse que ele vai prestar os esclarecimentos necessários. A defesa de Fabiane Baldo não quis se manifestar. O Ministério da Agricultura afirmou que a salmonela encontrada nas amostras não causa nenhum risco à saúde da população. 5 laboratórios foram proibidos pelo Ministério de fazer análises até o fim das investigações. As exportações dos frigoríficos envolvidos foram suspensas para 12 destinos que exigem controle específico de salmonela. Ontem, as ações da BRF fecharam em queda de quase 20%. Hoje operam em queda um pouco menor, em torno de 1,5%. A empresa declarou que segue todas as normas e regulamentos brasileiros e internacionais para a produção e comercialização de seus produtos. Bom, faltam 14 dias para começar o outono, mas parece que o verão resolveu aparecer agora, nessas últimas 2 semanas, né? Não é? Verdade. Calorão, Thiago Schoia? Pois é, a gente vem falando disso aqui nos últimos dias, né? Boa tarde para vocês. Boa tarde para você. Para você em casa também, tá quente aí, né? Que eu sei que tá, ó, não é só impressão não. Em várias capitais as temperaturas estão, ó, bem acima da média para essa época. Em Cuiabá, as máximas estão aí, ó, 2,8 graus acima da média para março. Já aqui em Campo Grande também está maior. Vitória, olha isso aqui, ó, 3 graus acima esse ano. Em São Paulo, quase isso também. A gente tem mais. Curitiba, a capital mais fria do Brasil, você vai ver.
Tá até mais quente dessa vez, olha só, 28,1 graus comparando com 25,7 da média. Porto Alegre também, ó, passou dos 30 este ano. Agora à tarde, né, a gente vai ver que em Cuiabá vai fazer 36 graus, em Porto Velho 35, Boa Vista 34, Teresina 33, no Rio a mesma coisa. Pra você em casa também, tá quente aí, né, que eu sei que tá, ó, não é só impressão não, em várias capitais as temperaturas estão, ó, bem acima da média para essa época. Em Cuiabá, as máximas estão aí, ó, 2,8 graus acima da média para março. Já aqui em Campo Grande também está maior. Vitória, olha isso aqui, ó, 3 graus acima esse ano. Em São Paulo, quase isso também. A gente tem mais. Curitiba, a capital mais fria do Brasil, você vai ver, tá até mais quente dessa vez, olha só, 28,1 graus comparando com 25,7 da média. Porto Alegre também, ó, passou dos 30 este ano. Agora à tarde, né, a gente vai ver que em Cuiabá vai fazer 36 graus, em Porto Velho 35, Boa Vista 34, Teresina 33, no Rio a mesma coisa, tudo se vira nos 30, né? E um dos motivos para tanto calor assim, sem trégua, é que a gente não tá tendo aqueles sistemas que dão uma refrescada no verão, como as frentes frias. Até tem uma aqui, só que ela não está muito forte, não está influenciando grandes coisas não. E aí, como você vê aqui, ó, nosso mapa, então está com essa frente fria que não está influenciando quase nada. E onde cai chuva para aliviar esse calor? Olha, é mais fácil eu falar onde não cai hoje, tá? Porque tem poucos lugares aí onde não vai ter chuva aqui, ó. Você vê sul do Rio Grande do Sul, oeste da região, também aqui, ó, centro-oeste de Santa Catarina, sul do Paraná. E no Recôncavo Baiano, tempo firme para colocar roupa no varal. Restante do Brasil, aí sim, aquela chuva que deve chegar agora à tarde, com temporais. Ontem à noite caiu um mundo em Bauru, no centro-oeste paulista. O Ricardo Missão, o nosso telespectador, você vai ver nas imagens, gravou, né, quando um transformador explodiu e deixou boa parte da cidade sem luz. Que susto, hein? Agora no Recife choveu bastante na madrugada e também no começo da manhã. Vários pontos da capital e até da região metropolitana acabaram alagando. Olha isso, o pessoal aí acordou já no sufoco também. Agora à tarde no Recife, então vai continuar essa chuva forte, 29 graus. São Paulo tem chance de chuva 30, Campo Grande também 33, Curitiba 26, Salvador tempo firme, aí sim 34 graus. Próximos dias com chuva. Você falou que está acabando, né? O verão está acabando mesmo, até o último dia de verão. Você vai ver, olha quanta chuva espalhada. Veja aqui, ó, principalmente no sudeste e norte do Brasil e parte do nordeste. Atenção. Muito obrigada. Valeu. Valeu. Obrigado. A gente volta agora a Brasília, direto para o STJ, onde está sendo julgado o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. O repórter Júlio Mosquera está por lá e atualiza as informações para a gente. Oi, Júlio. Doni, neste momento quem fala é o subprocurador da República, Francisco Sanseverino. Ele argumenta que foi o Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros, que decidiu que a prisão, depois de esgotados todos os recursos em segunda instância, caso do ex-presidente Lula, não tira... Assassinato de alguém que não morreu, certo? Ele não... O decreto dos portos não beneficia Rodrimar. E assim mesmo se estabelece uma celeuma desse tamanho e que resulta numa medida que traz, sim, indignação e até constrangimento ao presidente. A ordem partiu do Supremo Tribunal Federal, no inquérito que investiga a suspeita de propina ao presidente em troca da edição de um decreto para favorecer a Rodrimar, empresa do setor de portos. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, autorizou a quebra do sigilo bancário do presidente. Em nota, o Planalto informou que solicitará ao Banco Central os extratos de suas contas bancárias referentes ao período mencionado no despacho do ministro Luiz Roberto Barroso e dará à imprensa total acesso a esses documentos. O presidente não tem nenhuma preocupação com as informações constantes em suas contas bancárias. Logo depois da divulgação da nota oficial com menção à decisão do ministro Barroso, a assessoria de Temer passou a afirmar que o presidente ficou sabendo do pedido de quebra do sigilo bancário dele pela imprensa. Barroso também quebrou os sigilos de Rodrigo Rocha Loures, flagrado com uma mala de R$500 mil, ex-deputado e ex-assessor presidencial. José Yunes, ex-assessor. E João Batista Lima Filho, o coronel Lima, amigo do presidente. Além dos executivos da Rodrimar, empresa do setor de portos, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita.
A quebra de sigilo é uma medida extraordinária em um inquérito. É autorizada quando há indícios fortes apresentados pela investigação. Na prática, essa medida vai permitir rastrear movimentações suspeitas do presidente, de amigos e ex-assessores. A defesa de Rocha Loures disse que o sigilo bancário dele está disponível e que ele não tem nada a esconder. A Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos localizar o coronel João Batista Lima Filho. E a defesa de José Yunes ainda não respondeu à nossa produção. A defesa de Michel Temer deve pedir hoje ao Supremo Tribunal Federal a cópia da decisão que quebrou o sigilo bancário do presidente. Vamos ao vivo a Brasília conversar com a repórter Andréa Sadi, que tem mais informações. Sadi, boa tarde. O presidente bateu o martelo, vai ao STF? Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Martelo batido, saiu agora há pouco aqui do Palácio do Planalto o advogado Brian Alves Prado, que faz parte da equipe de defesa do presidente Michel Temer. Ele me disse que se encontrou aqui no Palácio com o presidente Michel Temer e ficou decidido que sim, o presidente irá hoje ao Supremo Tribunal Federal pedir acesso a essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou a quebra de sigilo do presidente Michel Temer. Segundo ele, este pedido será feito